Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto do CT Parque Gigante, onde em alguns instantes o Inter faz o seu último treino com portões abertos da temporada e define o time para encarar o Palmeiras, que pode ter uma novidade, um jogador da base como titular diante da equipe que foi campeã brasileira. Um novo nome surge no horizonte do Internacional para reforçar o ataque. Estou falando de Carlos Vinícius, atacante do Fulham da Inglaterra, e a CBF divulgou a seleção do Campeonato Brasileiro de 2022 e alguns jogadores do Inter eu descobri que trocaram de esporte. Te conto tudo isso depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, afinal o Colorado, como eu disse, realiza, o seu último treino com portões abertos da temporada hoje. Estou aqui no CT do Parque Gigante. Amanhã um trabalho com portões fechados marca o fim da preparação e também o fim da temporada do Internacional, porque somente restará o jogo contra a equipe do Palmeiras. Jogo neste domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio, onde o técnico Mano Menezes tem dois objetivos. O primeiro, ser vice-campeão brasileiro. E para isso precisa pontuar contra o campeão, Um empate já basta para que o Inter não seja ultrapassado pelo Fluminense, que é o único time que tem condições de tirar esse vice-campeonato do Internacional. Vitória então nesse fala, e uma derrota também, pode dar o vice-campeonato, desde que o Fluminense não vença o Red Bull Bragantino jogando lá em Bragança Paulista. Para isso o Mano vai definir o time aqui em alguns instantes e tem várias dúvidas na verdade. A primeira já é no setor de meio campo, já que o Johnny levou uma pancada no joelho no jogo contra o São Paulo e tem alguma preocupação com este jogador. Pode ser que ele não tenha condições e com isso Matheus Dias, volante da base do Internacional, que inclusive esteve em campo na vitória por 1-0 contra a equipe do São Paulo, pode começar a partida, já que o Lisieiro segue fora, o Edenilson segue fora, o Inter tem pouquíssimas opções para o meio campo. O Matheus Dias pode começar então. E a outra dúvida é quanto ao substituto do Alan Patrick, que levou o terceiro cartão amarelo, não se sabe se terá condições ainda de começar a partida, e existe uma possibilidade do Tyson ser escalado como titular nesta equipe. Então, são situações que o Mano vai ter que definir. Provável time então, tá? Keiler Bustos, mercado, já que o Moledo está suspenso, Vitão e René, Johnny ou Matheus Dias, Depena, Tyson, o Maurício, Pedro Henrique e o Alemão. Pelo menos é a forma que eu estou projetando esse time do Internacional, beleza? Quero falar também, gente, sobre a seleção do Campeonato Brasileiro, que foi definida pela CBF ontem, Qual é o critério para essa seleção? Essa seleção, ela é através de voto dos jornalistas, Alguns jornalistas selecionados tiveram a opção não, tiveram a oportunidade de eleger os melhores do Campeonato Brasileiro. E a curiosidade que ficou é que não há nenhum jogador do provável e possível vice-campeão nacional. A seleção, claro, é dominada muito por jogadores do Palmeiras, e aqui não há nenhuma injustiça, Mas tem alguns nomes que eu contesto. A seleção para vocês, tá? O Everton no gol, o goleiro, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, os 5, do setor defensivo do Palmeiras. No meio-campo, o André do Fluminense, João Gomes do Flamengo, Gustavo Scarpa, que foi eleito inclusive o craque do campeonato, com o Arrascaeta, e lá na frente os dois jogadores que para mim, aí com justiça, Pedro Raul, do Goiás, que é o vice-artilheiro, e também o Germancano, esse sim o artilheiro, jogador do Fluminense. Então a seleção conta com vários jogadores do Palmeiras, conta com alguns jogadores do Fluminense, o André e o Cano, e aí conta com o Pedro Raul e o Arrascaeta e o João Gomes. Técnico Abel Ferreira, melhor jogador, como eu disse, Gustavo Scarpa. A revelação foi eleita o Endrick também do Palmeiras. Eu acho que o Bustos fez um campeonato melhor do que o Marcos Rocha e tinha condições de estar nessa seleção. Além, do Vitão, que fez um campeonato sem cometer faltas praticamente, São 18 jogos que ele não cometeu falta em 31, levou apenas
um cartão amarelo, então são situações que têm que ser levadas em consideração. Poderia forçar um pouquinho para botar o Gabriel no lugar do André, então acho que o Inter foi um pouco esquecido pela CBF e pelos jornalistas do centro do país nesse sentido, né? Mas enfim, a seleção está posta, ainda tem a seleção da bola de prata, né? Que é feita rodada a rodada, e eu acho que talvez o Inter tenha algum jogador nesta seleção. Esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e sem nenhum tipo de burocracia. Não precisa enfrentar banco, aquela coisa, né? A Mais Ágil coloca na tua conta pelo teu celular. É rapidinho e tu pode antecipar até 10 saques do teu FGTS nessa reta final de ano. Aí, né? Tem Natal chegando, Ano Novo, tu já quer te programar. Então, chama Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo. Para a gente fechar, eu queria falar sobre Carlos Vinícius, que é um nome que eu tenho recebido durante algumas semanas, mas que ontem eu consegui uma confirmação importante. O Inter tem interesse nesse jogador, só que são alguns complicadores, tá? Para quem não conhece, o Carlos Vinícius é um jogador formado na base do Santos, mas que fez praticamente toda a sua carreira fora do Brasil. Ele esteve recentemente se destacando do Tottenham, no PSV, e hoje ele está jogando no Fulham, né, time que joga a Premier League na Inglaterra. O Tottenham, o Fulham pagou cerca de 4 milhões de euros para o PSV para contar com esse jogador, que é um valor que é caro, é alto, né, é significativo, mas o fato é que o Carlos Vinícius não vem jogando. Ele até foi titular, né, no último jogo, na derrota do Fulham por 2-1 para o Manchester City, mas se a gente somar a minutagem dele na Premier League este ano, não ultrapassa 200 minutos em 9 jogos. É muito pouco. Então, assim, é um jogador que o Inter tenta repatriar de uma forma como fez com Wesley Moraes, como fez com outros atletas, que é um empréstimo com passe fixado, para que ele possa se destacar aqui no Internacional, ter um mercado maior e o Inter ter um retorno técnico e até mesmo um retorno financeiro daqui a pouco, se optar por exercer o passe fixado deste atleta. Há uma conversa com o Fulham para que o Inter consiga ele por empréstimo com o passe fixado. Essa é a ideia do Internacional, que está em busca de centroavante. Já se especulou aí o Leandro Damião, o próprio Pedro Raul, mas o Inter entende que precisa de um jogador de um pouco mais de mobilidade. O Carlos Vinícius é um jogador que tem, né, uma certa altura, é um fazedor de gols, mas, né, tem um potencial de evolução grande na visão do clube, né? O Carlos Vinícius tem 27 anos de idade, eu comparo ele muito com o Wanderson, tá? Em carreira, em potencial de evolução. Então, é um nome que o Inter está tentando e que pode sim ser reforço na próxima temporada. Eu vou tentar apurar isso com mais carinho, né, e com mais detalhes, e trago com certeza aqui para vocês neste canal, beleza? KTO.com, te registra lá, né? Tá chegando a Copa do Mundo. Sabia que tu pode faturar 500 mil reais em free bet com 5 pila? Pois é o que a KTO tá fazendo aí no bolão da Copa do Mundo. Então aproveita essas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, tem jogos na Europa, para ir testando, né? Para ir treinando os pouquinhos como funciona a casa, como é que funcionam as free bets. Então te registra lá, porque usando o cupom COLAR tu ainda tem 20% de free bet no teu primeiro cadastro, no teu primeiro depósito. Beleza? Obrigado, gente. Acompanhem minhas redes sociais aqui, ó, no @lucascolar, para que vocês possam ver a cobertura do treino, por exemplo, né, e ficar por dentro de tudo que rola no Colorado. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.